No princípio havia um jardim, mas não qualquer jardim. Era o Éden, um lugar de beleza tão intensa que palavras mal conseguem alcançar. Flores que não murchavam, rios de águas cristalinas que cantavam enquanto corriam, árvores carregadas de frutos que exalavam perfumes doces. E ali, no coração de tudo isso, estava Adão, o primeiro homem. Ele tinha tudo, ou quase tudo. Porque mesmo em meio à perfeição, havia um vazio. Um silêncio estranho, como se a melodia da criação estivesse inacabada. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador, o grande artista por trás daquele universo pulsante, olhou para Adão e disse algo que mudaria tudo. Não é bom que o homem esteja só. E você já parou para pensar no peso dessa frase? Em um mundo onde tudo era bom, pela primeira vez, algo não era. Então, enquanto Adão dormia profundamente, Deus agiu. Não moldou Eva do pó, como fizera com Adão. Não. Ele escolheu algo mais íntimo, uma costela, um pedaço do próprio Adão. Isso já diz muito, não diz? Eva não surge como inferior, nem como superior, mas como parte dele. Um reflexo vivo da conexão que deveria existir entre dois seres humanos. Quando Adão a viu pela primeira vez, ele soube. Era como se a última nota da canção tivesse finalmente sido tocada. Essa, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele disse, maravilhado. Não foi apenas uma exclamação de surpresa, foi um reconhecimento. A criação agora estava completa. E Eva? Ela chegou ao mundo envolta em paz. O primeiro olhar que lançou foi para o céu, sentindo o vento suave do Éden tocar sua pele. Seus pés tocaram um solo que nunca conhecera dor, e seus olhos viram um mundo sem sombras. Você já imaginou o que foi experimentar o Éden pela primeira vez? Sentir o cheiro das flores nunca colhidas, ouvir o som dos animais em perfeita harmonia, caminhar sem pressa, sem medo, sem culpa? Eva não era apenas a primeira mulher. Ela era o símbolo de uma parceria divina, uma companheira feita não para servir, mas para compartilhar. Uma presença que trazia equilíbrio, beleza e vida. E assim, o Éden, que já era deslumbrante, agora tinha algo ainda mais precioso: a presença feminina. Com a chegada de Eva, o paraíso ganhou voz, movimento, cuidado. A criação, enfim, respirava em plenitude. Mas, se o começo é tão perfeito, tão cheio de paz e harmonia, o que poderia dar errado? O tempo passou no Éden, mas ali o tempo não era como o conhecemos hoje. Era leve, livre, sem pressa. Adão e Eva viviam em harmonia com a criação. Imagine um cotidiano sem caos, sem filas, sem preocupações. Só o som da natureza, o calor do sol, o frescor das árvores e a presença constante de Deus. Eva não era apenas companheira. Ela era ativa, curiosa, cheia de propósito. Cuidava do jardim com as próprias mãos, observava os animais, dava nomes, tocava as flores. Não se limitava a existir. Ela participava, construía, explorava, e tudo isso com alegria. Você já sentiu aquele momento de paz tão grande que parece que o tempo parou? Era assim todos os dias. A conexão entre Adão e Eva era profunda. Não havia vergonha, nem medo. A transparência era total, como se o amor ali tivesse sido criado sem ruídos, sem feridas. Um amor puro, pleno, que ainda nem sabia o que era perda. E o melhor de tudo, Deus estava com eles, presente, próximo. Caminhava com eles no fim da tarde, quando a brisa soprava suave. Já pensou nisso? Conversar com Deus como se fosse um amigo que passa na sua casa para tomar um café? Mas no meio de tanta liberdade, havia uma única regra: uma árvore, um limite. E é curioso como, mesmo cercados por tudo, aquele ponto fixo parecia carregar um tipo de mistério que despertava algo novo. Por quê? Porque sempre somos atraídos pelo que não podemos ter. Tudo seguia em perfeita harmonia, até que algo mudou. Em um canto do jardim, entre árvores frondosas e sombras tranquilas, surge uma figura inesperada: a serpente. Ela não chega fazendo barulho. Não é assustadora. É sutil, persuasiva. E o que ela faz não é atacar, é questionar, é plantar dúvidas. Foi isso mesmo que Deus disse? A pergunta cai como uma semente na mente de Eva. E veja bem,
Não foi só a fruta que chamou a atenção dela. Foi a ideia, a possibilidade, o desejo de saber mais, de ir além. Afinal, o que teria de tão perigoso naquele fruto? A serpente não obriga, ela apenas instiga. E Eva começa a olhar para aquela árvore de outro jeito. Algo que antes passava despercebido agora parece fascinante. E quem nunca passou por isso, não é? Algo que parecia irrelevante, de repente vira obsessão. Um pensamento que não sai da cabeça. E se? Que vai crescendo, ganhando espaço. Eva queria entender, saber o que era esse tal de bem e mal, sentir o sabor do desconhecido. E é aí que mora o perigo, quando a curiosidade vira sede, e a sede decisão. Mas e você? Já se pegou em uma situação assim? Quando o que parecia só uma pergunta inofensiva se transformou em um passo decisivo. Foi só um gesto, um estender de mão, um morder de fruto. Mas naquele simples ato tudo mudou. Eva colhe o fruto, observa, sente o aroma. E então, prova. É doce, intenso, mas o sabor vem seguido de algo novo, estranho, incômodo. Uma consciência que antes não existia, e ela não está mais sozinha nessa decisão. Adão também aceita, também come. Juntos, eles atravessam uma linha invisível, algo que não tem mais volta. A primeira sensação não é poder, não é sabedoria, é vergonha. Eles se olham e se veem. Pela primeira vez, percebem que estão nus, e não apenas fisicamente. Estão expostos, vulneráveis. A inocência que antes os cobria como uma roupa desapareceu. E é curioso como às vezes a gente só entende o valor de algo quando perde. Já sentiu isso? Com o fruto, não veio apenas o conhecimento do bem e do mal, mas também a culpa, o medo, a ruptura. Era como se o mundo até então iluminado tivesse sido coberto por uma sombra silenciosa. E o mais pesado de tudo, não foi só o Éden que se perdeu naquele momento. Foi a comunhão, a ligação direta com o Criador, aquele relacionamento puro, íntimo, agora carregado por uma distância. E tudo isso por uma escolha. Quantas vezes também não tomamos decisões assim, pensando em liberdade e acabamos encontrando consequências? É fácil julgar Eva, mas talvez a história dela diga mais sobre a gente do que a gente gostaria de admitir. O som dos passos de Deus no jardim era algo que antes trazia paz. Mas naquele dia, trouxe pavor. Adão e Eva se escondem. Tentam fugir daquele que tudo vê, tudo sabe. E a pergunta que ecoa no ar é simples, mas devastadora. Onde estás, Dot? Deus não pergunta porque não sabe. Pergunta porque quer que eles reconheçam onde chegaram. Não no espaço, mas no coração. Adão tenta se justificar. Diz que teve medo, que percebeu que estava nu. E aí começa o jogo de empurra. Eva culpa a serpente, Adão culpa a Eva. E, indiretamente, até o próprio Deus. A mulher que me deste. Já reparou como a gente também faz isso? Quando erra, procura um culpado, um motivo, um atalho para fugir da responsabilidade, como se desviar o foco fosse aliviar a dor. Mas Deus não está ali para jogar culpa. Ele está ali para declarar as consequências, e elas vêm como uma avalanche silenciosa. Dor para a mulher ao gerar filhos, suor para o homem ao cultivar a terra. E mais grave, a separação. A vida agora seria marcada pelo esforço, pela perda, pela distância do Éden e dele. Mas mesmo na repreensão, há cuidado. Deus os veste com peles, como quem diz, vocês erraram, mas não estão sozinhos. É o início da dor, mas também de uma nova forma de graça. E aqui a gente pode parar e refletir. Quantas vezes a gente falha, mas mesmo assim é alcançado por um amor que corrige e cobre? O confronto com Deus não é o fim da história. É o ponto onde tudo muda e onde começa a longa jornada de redenção. A cena é difícil de imaginar, mas profundamente simbólica. Adão e Eva de mãos dadas, talvez sem dizer uma palavra, deixando para trás o jardim que foi lar, abrigo, promessa, o Éden, o lugar onde tudo começou. E Deus não os expulsa com raiva, mas com pesar, porque mais do que punição, aquela saída representa proteção. Sim, proteção. Eles não podiam mais viver ali, com acesso à árvore da vida, depois de terem experimentado a do conhecimento do bem e do mal.
O risco agora era viver eternamente distantes de Deus, e isso ele não permitiria. Então ele coloca querubins, anjos guardiões, e uma espada flamejante, girando em todas as direções. A entrada do Éden está selada. Não há retorno. Mas olha só um detalhe que muita gente passa batido. Antes de saírem, Deus os veste com peles. É como se dissesse: eu ainda cuido de vocês. Eles estavam nus, vulneráveis. Agora estão cobertos. Pela primeira vez, o sangue de um animal é derramado. Uma vida para cobrir outra. Um gesto que aponta lá na frente para o que Cristo faria por toda a humanidade. Essa expulsão não é apenas o fim de um capítulo, é o início de outro, mais difícil, mais doloroso, mas também mais humano. A partir dali, Adão e Eva não teriam mais a perfeição do jardim, mas teriam a oportunidade de escrever a história da humanidade com as próprias mãos. E você? Já viveu aquele momento em que algo se rompeu e não teve mais volta? Em que tudo o que restou foi seguir em frente, mesmo com o coração apertado? Foi exatamente isso que aconteceu ali. Não era mais sobre o paraíso perdido, era sobre a vida real, começando do lado de fora. Do lado de fora, o mundo não era mais o mesmo, nem para Adão, nem para Eva. O chão agora exigia esforço. O alimento não brotava com facilidade. O corpo sentia o peso do cansaço, do suor, da limitação. E o silêncio? O silêncio fora do Éden era diferente. Não tinha mais aquela presença constante de Deus caminhando ao entardecer. Agora, tudo parecia mais distante. Mas é aí que entra a beleza dessa nova fase. Mesmo ferida, Eva continuava viva. E mais do que isso, carregava dentro de si uma promessa. A vida fora do paraíso era dura, mas ela não era vazia. Porque Deus havia dito que da descendência dela viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Isso acendeu nela uma esperança, uma chama, uma razão para continuar. E olha que interessante, Eva, que antes era apenas a mulher, agora se tornava um símbolo de algo muito maior. Ela não apenas enfrentava a nova realidade ao lado de Adão, mas aprendia a construir, a cuidar, a resistir. Sabe aquela sensação de recomeço, quando tudo parece estar contra você, mas mesmo assim você decide seguir? Era isso. Eva se adaptava. Ela não tinha mais o Éden, mas tinha algo precioso. A capacidade de continuar, de crescer, de amar, mesmo na dor. E é nesse novo cenário que algo transformador acontece. Mas eu te pergunto, já parou para pensar como seria dar os primeiros passos em um mundo onde absolutamente tudo é novidade? Tudo precisa ser aprendido, inventado, cultivado do zero? Foi exatamente isso que Eva e Adão viveram. E logo, logo, a experiência de ser mãe mudaria tudo mais uma vez. Um novo som ecoa pela primeira vez na Terra, o choro de um bebê. Eva se torna mãe, e com isso, algo ainda mais profundo acontece. Ela se torna coautora da vida. O primeiro filho nasce. Ela o chama de Caim, e suas palavras são marcantes. Com o auxílio do Senhor, tive um filho. Percebe? Mesmo fora do Éden, mesmo em meio à dor e ao cansaço, ela reconhece que Deus ainda está presente. A promessa não foi esquecida. Depois vem Abel. 2 filhos, 2 começos. E com eles, o coração de uma mãe que carrega tanto esperança quanto preocupação. Mas imagina só. Como é ser a primeira mulher a passar pela dor do parto? A primeira a embalar um bebê no colo? A primeira a não saber exatamente como cuidar de um recém-nascido, porque simplesmente ninguém nunca tinha feito isso antes? Eva vive tudo isso do zero, com coragem, com entrega, com amor. E ao mesmo tempo, com uma pergunta que talvez ecoasse dentro dela. Será que um desses filhos será aquele que vai restaurar tudo, que vai vencer o mal? A promessa que Deus fez ainda pulsava no coração dela. Ser mãe não era só um papel, era parte da missão, era parte da redenção. E é nesse cenário de expectativas, de amor, de reconstrução, que a história dos filhos de Eva começa a se desenrolar. Mas como a gente sabe, nem todo início leva ao final esperado. A vida de Eva parecia, enfim, tomar um rumo.
Mas então o impensável acontece. Entre seus dois filhos, Caim e Abel, nasce uma tensão silenciosa. A princípio, talvez fossem apenas diferenças. Caim cultivava a terra, Abel cuidava dos rebanhos. Dois caminhos, duas personalidades, dois irmãos. Mas o que parecia apenas uma diferença de ofício se transforma em algo mais sombrio. Quando ambos oferecem suas dádivas a Deus, Abel entrega o melhor que tem. Caim, algo comum. E Deus, vendo o coração de cada um, aceita a oferta de Abel. E aqui, algo se rompe. Caim se sente rejeitado, ferido, talvez envergonhado. Você já sentiu isso? Aquela mistura de frustração e raiva quando parece que o seu esforço não foi reconhecido? Mas em vez de ouvir o alerta de Deus, que o aconselha a dominar o pecado que bate à porta, Caim cede. E em um momento brutal, violento e definitivo, ele mata o próprio irmão. O primeiro assassinato da história, a primeira vez que a terra é manchada com sangue humano. Agora imagine Eva. Imagine o grito preso na garganta ao saber que um filho está morto e que o outro é o responsável. É uma dor dupla. Ela não perdeu só Abel, ela perdeu Caim também, para o exílio, para a culpa, para a escuridão. Tudo aquilo que ela esperava desmorona. O que foi que deu errado? Será que a promessa ainda estava de pé? Ou será que o mundo estava de fato condenado? É nesse vazio, nesse silêncio após a tragédia, que a fé de Eva será posta à prova como nunca antes. A história poderia acabar aí, não é? Com Eva mergulhada na dor, com o mundo marcado pelo sangue. Mas não, ainda não era o fim. Eva não desiste. Mesmo com o coração em pedaços, mesmo tendo visto o Éden se perder, um filho morrer e outro partir, ela continua. E essa é talvez a parte mais impressionante da sua história. Porque a dor não a destrói, ela a transforma. Eva segue em frente e um tempo depois dá à luz um novo filho, Sete. O nome dele significa substituto, como se Deus estivesse dizendo, ainda há esperança, ainda há um plano. E aos poucos, uma nova linhagem começa a surgir. Uma geração que buscaria se reconectar com o Criador, que começaria a invocar o nome do Senhor novamente. Eva, agora mais velha, marcada pela vida, talvez nunca mais tenha visto o brilho do Éden com os próprios olhos, mas ela o carregava na memória. E mais do que isso, ela plantava sementes de esperança no deserto da existência humana. E ela não era mais aquela mulher que caminhava entre flores e riachos perfeitos. Era uma mulher ferida, mas firme, que viu o pior da humanidade e ainda assim escolheu continuar acreditando. E é por isso que, no fim, Eva não é lembrada apenas pela queda. Ela é lembrada pelo recomeço. A jornada dela ecoa em todas as gerações que vieram depois, inclusive na nossa. Porque, no fundo, quem nunca tropeçou, caiu, chorou, perdeu, e mesmo assim continuou. A história de Eva nos lembra que sempre é possível recomeçar. Que mesmo em meio à dor, à perda e ao caos, a vida pode florescer de novo. E talvez, só talvez, seja aí que começa o verdadeiro Éden, dentro de nós.